Olá, Brasil! Bem-vindo ao Mestouro, nosso programa diário diretamente dos estúdios da nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. Reza a lenda que maio é um mês amaldiçoado para o mercado financeiro. Mas o que a gente viu foi uma Bolsa brasileira até resistente diante de tantos fantasmas que estão no ar. O vai e vem quanto ao corte de juros nos Estados Unidos, a especulação da mudança da meta da inflação aqui no Brasil, os receios com a mudança no comando do nosso Banco Central, as tensões no Oriente Médio, as dificuldades do setor imobiliário na China, as preocupações com os efeitos das enchentes lá no Rio Grande do Sul, a troca do comando da Petrobras e ainda a questão da mudança da meta fiscal, que foi anunciada em abril. Mas a gente também teve boas notícias. A inflação brasileira arrefeceu, os balanços das empresas se mostraram robustos e a distribuição de dividendos bateu recorde no mundo. Foi touro de ouro! Ai, tourinho! No fim, o Ibovespa B3 acumulou uma queda de 3% em maio, mas as ações que pagam dividendos subiram. O IDIV, um índice aqui da B3, teve alta de 0,63% no mês de maio. A moeda americana, o dólar, subiu um pouco mais de 1%. A temporada de balanços do primeiro trimestre mostrou que o pior já passou e os analistas esperam que o humor lá fora melhore e permita a recuperação dos ativos neste mês de junho, no qual a Bolsa Brasileira bateu a mínima do ano. Ou seja, o preço das ações brasileiras segue convidativo. Os analistas destacam que menores ruídos políticos, inflação convergindo para a meta no médio prazo e a responsabilidade fiscal em 2024 vão ajudar nessa retomada. Vamos para os pontos que eu separei para o Mestouro de hoje. Primeiro, China compra ouro como se não houvesse amanhã. Que Bitcoin que nada. Quem brilhou de novo em maio foi o ouro. Subiu mais 2,5% no mês, bateu uma nova máxima histórica. Touro de ouro, $2.425 a onça. Tudo graças à China que está comprando ouro enlouquecidamente, como se não houvesse amanhã. A China já era uma grande compradora de ouro, mas intensificou o volume de compras, o que fez o metal precioso saltar 50% em 18 meses, em um ano e meio. E o preço do ouro bateu recordes, apesar dos Estados Unidos estarem com taxas de juros mais altas, o que normalmente tiraria a atratividade do ouro, porque ele não paga nada mensalmente, não tem dividendos. À medida que os investimentos tradicionais, como imóveis, ficam opacos com a crise imobiliária na China, os chineses passaram a ver no ouro uma alternativa para ter um retorno melhor. E não é só o Banco Central chinês que tem comprado muito, não. Ele é o maior comprador do mundo, mas está acontecendo uma espécie de corrida pelo ouro, pelo metal precioso, pelos investidores, pessoas físicas e fundos lá na China. A China está comprando ouro para diversificar os seus fundos de reserva e reduzir a dependência do dólar americano, que há muitos anos, há décadas, 50 anos, é considerada a moeda mais segura para se manter as reservas de um país. Mas a China vem reduzindo a sua exposição ao Tesouro Direto americano há mais de 10 anos. E jogando lenha na fogueira estão os especuladores chineses, apostando que ainda tem espaço para mais valorização do ouro. Ah, esses chineses! 2. Junho. Mês eletrizante para os bancos centrais. Além de várias eleições mundo afora, junho vai ser um mês cheio de decisões importantes para muitos bancos centrais. A Suíça, a Suécia e a Hungria já cortaram os juros neste ano em resposta à queda da inflação. Mas entre as principais economias do mundo, é quase certo que o Banco Central Europeu vai ser o primeiro grande banco central do mundo a começar a cortar os juros na quinta-feira agora. Vai ser o primeiro corte de juros desde a pandemia, é algo histórico. O Banco Central da Europa começou a subir os juros em julho de 2022 para tentar domar uma inflação que estava galopante e em meio a críticas por ter sido o último grande banco central a perceber a inflação e tomar uma atitude. Mas agora é amplamente esperado pelo mercado que o Banco Central da Europa se desvincule do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que é considerado um formador de tendências na política monetária ocidental, mas que não vai cortar os juros antes de setembro. O Banco Central Europeu vai se antecipar. Os investidores estão convencidos de que o Banco Central Europeu vai cortar os juros em 25 pontos base nesta quinta-feira, dia 6. Da máxima recorde de 3% para 3,75%. Isso porque a inflação na zona do euro manteve-se estável em 2,4% em abril, marcando o 7º mês consecutivo que a inflação por lá fica abaixo de 3%. No Reino Unido, a inflação ainda foi menor, 2,3% no ano até abril. Mas como a inflação de serviços parece um pouquinho mais pegajosa, o Banco da Inglaterra não deve começar a cortar os juros até o fim do ano, talvez em novembro. Mas o mundo aguarda o que o banco inglês vai falar depois da reunião
de juros no dia 20. O Banco Central americano deve esperar até setembro ou até dezembro para reduzir as suas taxas de juros, que estão, lá é uma banda, entre 5,25% e 5,5%. É que a inflação americana ultrapassou os 3%. O que todo mundo quer saber é o que a autoridade e o presidente do Banco Central vão falar no próximo dia 12, dia da decisão de juros dos Estados Unidos. Os investidores também vão olhar o famoso gráfico de pontos, que indica a perspectiva de cortes nos juros dos membros do comitê, dos que têm direito a voto. Tudo é importante para a gente calibrar as apostas para o futuro dos juros lá na América. A situação da Europa e dos Estados Unidos é diferente, porque a economia dos Estados Unidos continua muito forte, enquanto o PIB da zona do euro, do Reino Unido, não cresceram nos últimos trimestres e as perspectivas econômicas continuam bem mais fracas por lá do que nos Estados Unidos. Por aqui, a nossa reunião de juros é no dia 19 e também é bastante aguardada, com diversos novos riscos na mesa, como adiamento dos cortes de juros nos Estados Unidos, mudança na meta fiscal, ruído sobre a meta da inflação, receios com a nova diretoria do Banco Central e a tragédia no Rio Grande do Sul. Tudo isso junto, as apostas do mercado, aqui na B3 mostram que os investidores acreditam que a taxa Selic vai ser mantida em 10,5% na reunião de junho desse mês, dia 19. A melhora da inflação aqui no Brasil abriu espaço para a esperança em um corte de 0,25 na reunião que vem, mas as apostas majoritárias aqui na B3 é para a manutenção dos juros inalterados. Terceiro ponto, recorde de dividendos e o novo índice da B3 das boas pagadoras de lucro. Nunca se distribuiu tanto lucro no mundo em um único trimestre como em 2024. Foi touro de ouro de dividendos mundo afora. De janeiro a março, as empresas globais de todas as bolsas do mundo distribuíram um valor recorde de 340 bilhões de dólares em dividendos. 93% das empresas que fazem pagamentos mantiveram ou aumentaram as distribuições no primeiro trimestre desse ano. E os investidores estão cada vez mais interessados por empresas boas pagadoras de dividendo, que distribuam lucro para a gente. Pensando nisso, nós aqui da B3 lançamos um novo índice, agora no fim de maio, uma nova versão de cálculo do índice que acompanha as empresas que mais pagam dividendos, o IDIV B3. Hoje em dia, o IDIV B3 é um índice de retorno total, ou seja, incorpora tantas variações dos preços das ações quanto a distribuição de proventos, de dividendo, de lucro. Já na nova versão, o IDIV B3 Price Return é um índice de retorno de preço e vai passar a considerar a distribuição diária de proventos das companhias que o compõem. Com essa atualização, os ETFs atrelados a esse novo formato de índice vão poder repassar os pagamentos de dividendos aos acionistas, aos cotistas dos fundos, na verdade. Os ETFs são fundos negociados aqui na B3. Você pode comprar cotas deles no home broker da sua corretora. Como disse aqui o Enio Shadid, o investidor tem olhado para os dividendos como uma forma de obter renda passiva. Temos acompanhado essa tendência, afirmou o gerente de índice aqui da nossa querida B3, o Enio Shadid. Quarto ponto. Onda de fusões cria superempresas aqui na B3. A onda de fusões para criar superempresas tomou conta da B3 esse ano. Uma fusão dos negócios pode resultar em benefícios para os acionistas, para os investidores e para os consumidores. Os exemplos são vários. A Arezzo e o Grupo Soma se uniram, formaram a maior empresa de varejo de moda da América Latina. A nova empresa vai se chamar Asas 2154 e o código aqui na B3 é ASA3, ASA com 2 Zs. Também teve a fusão da Pets com a Cobasi, formando a maior pet shop da América Latina, uma gigante de 7 bilhões de reais. A Sequoia Logística foi formada pela fusão entre a Sequoia e a Move3, e se tornou a segunda maior empresa de logística do Brasil, atrás só dos Correios. Mês passado também surgiu uma nova gigante do petróleo nacional, com a fusão da 3R e da Enalta. A 3R vai continuar listada na Bolsa e a união vai se concretizar em agosto, mês do meu aniversário e da Luana. A Auren e a AS Brasil se juntaram num acordo de 7 bilhões de reais e também foi divulgada mês passado. Elas vão formar a terceira maior empresa geradora de energia do Brasil. Além disso, o namoro entre as companhias aéreas Gol e Azul ficou mais sério. Elas anunciaram a parceria de compartilhamento de voos nacionais. Daqui a pouco vão noivar, quem sabe vão casar. Quinto ponto, temporada de balanços do primeiro trimestre bate tudo que é projeção. A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 terminou em maio, e ela foi bem melhor do que o esperado. Entre as 150 empresas seguidas pelos analistas da XP, que eu sou sócio, 43% das empresas bateram o lucro líquido esperado para o trimestre e 18% ficaram em linha.
Em relação às empresas que fazem parte do Ibovespa, B3, o índice, né, o principal índice aqui da B3, as receitas cresceram 7,5%. E o seu EBITDA, né, o lucro operacional, subiu 11,5%. Fazia 4 trimestres, um ano, que o EBITDA médio não crescia. Olhando para os setores, commodities e defensivos foram as surpresas positivas em EBITDA. Foi um trimestre forte para os frigoríficos, por exemplo. O destaque ficou para as operações de frangos e suínos, particularmente devido às tendências positivas de custos em virtude da queda do preço dos grãos. Não é à toa que as 3 ações que mais subiram no mês de maio são todas frigoríficos: JBS, Marfrig e BRF. Olhando para frente, as expectativas de lucros estão sendo revisadas para cima. Desde o começo da temporada, em abril, as projeções de lucro por ação para os próximos 12 meses e também de 2024 e 2025 tem sido revisada para cima, entre 2% e 4% para cima. Gente, é isso. Eu sou Pablo, diretamente dos estúdios da nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. Um bom junho para você e nos vemos em julho. Ai, Torinho! Ai, Torinho!